Memória Oral Itaú Unibanco. Entrevista de Andréa Mateucci Pinotti Cordeiro, entrevistado por Fernanda Prado e Raul Varela. São Paulo, 16 de janeiro de 2013. Realização Museu da Pessoa. Entrevista MOIU-HV 54. Andréa, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, a gente gostaria de agradecer de você ter topado dar essa entrevista, né? E para começar, eu queria que você falasse para a gente o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Meu nome é Andréa Mateucci Pinotti Cordeiro. Eu nasci em São Paulo, capital, no dia 30 de março de 1969. Tá, fala para a gente, Andréa, o nome dos seus pais. Meu pai se chama Humberto Fábio Fischer Pinotti e minha mãe é Maria Amélia Mateucci Pinotti. Fala pra gente um pouquinho deles, né? O que eles fazem, de onde que eles vieram. Meu pai é aposentado, trabalhou aqui no banco a vida inteira. Eu já nasci Itaú, sempre brincava que a cantiga de Niná que meu pai cantava era o jingle do Itaú, quando eu era pequenininha. Todas as toalhas lá de casa, era tudo do Itaú. E, enfim, ele trabalhou a vida toda aqui, saiu da faculdade e veio trabalhar com o Dr. Olavo aqui. Então eu já nasci vivendo e respirando Itaú desde pequenininha. E minha mãe era uma dona de casa. Meu pai está aposentado já faz quase 12 anos, ele se aposentou em 2000. E minha mãe sempre trabalhou em casa, cuidou dos filhos, enfim, dedicou a vida aí a cuidar dos filhos e acompanhar meu pai ao longo dessa trajetória. Ele, durante a vida dele aqui no banco, viajava muito, né? Sempre teve uma vida muito de caixeiro viajante, né? Durante muito tempo ficava horas viajando para o Nordeste, horas para o Rio de Janeiro, horas para o Sul, enfim. Dependendo de onde ele ia construir a área comercial do banco, ele se dedicava aí naquele ano ou naqueles anos a viajar para diferentes regiões do Brasil. E minha mãe nessa época cuidava de mim e do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. E então ela dedicou a vida aí a cuidar dos filhos enquanto meu pai trabalhava e viajava. E Andréa, conta um pouquinho pra gente da origem da família, né? A minha família é de origem europeia, basicamente italiana, né? Dos meus bisavós todos, a grande maioria deles terceira geração, na verdade, tataravós e bisavós eram italianos. Do lado do meu pai, do norte da Itália, de Manhacavallo, província de Mantova. E do lado da minha mãe, uma parte de Lucca e uma parte do sul da Itália, da Calábria. Então tem uma boa mistura aí. E aí meu pai também, do lado materno, tem uma mistura de portugueses com alemães. Então eu não tenho nenhuma parte de descendência puramente brasileiros. A maioria é europeia mesmo, como muitos aí muitos brasileiros têm essa descendência. Mas eu já sou a terceira geração, nascida no Brasil. Os meus bisavós e tataravós vieram, uma parte se instalou aqui em São Paulo, capital, e outra boa parte se instalou no interior de São Paulo. Então, muitos foram para Brotas, outros foram para a região de Campinas, outros foram para o Rio de Janeiro. Então, a minha avó materna mesmo era carioca, morou aqui em São Paulo durante quase 70 anos e nunca perdeu o sotaque. Ela já bem velhinha, com 90 anos, falava fecha a porta. E eu falava, vó, não é porta, é porta. Ela falava, que porta? Não é porta, é porta. Então, tinha essa mistura, mas aí conheceu meu avô, que era de Brotas, e aí veio para São Paulo. Enfim, tem um pouco dessa coisa. Mas eu já nasci aqui em São Paulo, na capital. E sempre morei aqui, a exceção de 2 anos que eu fui fazer o programa A pelo banco. E morei nos Estados Unidos, morei em Boston, mas tirando esses 2 anos, sempre morei em São Paulo. Então sou bem paulistana da gema. Nasci no Brooklyn, inclusive, que é um bairro bem paulistano mesmo. Ali no Brooklyn Velho, inclusive. Então conta pra gente um pouquinho do Brooklyn, né? Da sua casa de infância, como é que era, quais são as suas lembranças desse... Eu nasci numa casinha, hoje em dia você passa lá, nem existe casa mais lá, né? Virou tudo prédio, como acho que grande parte dos bairros de São Paulo. Mas eu morei até os 6 anos nessa casinha. Era uma rua muito legal no Brooklyn, acho que chamava Conselheiro Saraiva ou Zacarias, sei lá, essa rua. Ela terminava num córrego e eu andava de bicicleta nessa rua. Era mega perigoso porque tinha uma rampinha assim, a gente adorava, eu e meu irmão, ir nessa rampinha e aí quase caía no córrego e voltava para trás. Imagina que hoje em dia ninguém faz isso, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, ela nunca nem
saiu para fora da grade do prédio, né? O que é uma pena. A gente hoje cria as crianças tudo trancado, né? Dentro de shopping, dentro de clube, dentro de prédio. Mas eu tive uma infância bem divertida numa casa, né? Num bairro super de brincar na rua, de jogar taco, de jogar estilingue na colmeia de marimbondo e levar uma picada, lógico, porque ele não é bobo, né? Como é que você joga uma pedrada numa casinha de marimbondo e ele não vem e te pica no olho? Todas essas traquinagens de criança eu fiz, matar a taturana com a mão e ela, obviamente, queimar a sua mão e fazer uma bolha. Todas essas artes eu fiz. Criar passarinho, pintinho que você ganha em festa de criança e o pintinho virar um franguinho desse tamanho e correr atrás do cachorro no quintal. Enfim, foi uma infância bem divertida, quase de interior, porque o Brooklyn era um bairro assim, né? Eu morava pertinho, essa rua ficava pertinho da Joaquim Nabuco, que hoje ainda existe, é um bairro bem comercial no Brooklyn, né? Claro que cresceu bastante o comércio lá, hoje tem grandes avenidas perto, mas onde tinha a casinha que eu nasci, são hoje prédios, nem tem mais a casinha, mas era um bairro bem cara de interior, que era muito legal. E aí com 7 anos, 6 para 7 anos, eu fui para o bairro de Itaim, que é onde eu moro hoje. Fui morar na Rua da Mata, que é uma travessinha da 9 de julho ali, e fui morar num prédio que eu morei até casar, até os 26 anos. Meu irmão mora hoje nesse apartamento, então meio que onde eu morei dos 6 aos 26 anos, a gente ainda convive porque é onde mora meu irmão e minha cunhada. Então eu também não morei em muitos lugares aí ao longo da vida, né? Foi essa infância curtinha no Brooklyn e depois já até casar, mais 20 anos, fui morar no Itaim, mas daí já dentro de um prédio. Mas ainda assim tinha os amigos do prédio, a gente ainda jogava taco, mas aí já dentro do prédio. Ainda eu andava de bicicleta, ali era perto do Parque do Ibirapuera, eu ainda ia de bicicleta do meu prédio até o Parque do Ibirapuera. Quer dizer, ainda era uma infância mais livre do que a gente consegue ter hoje, né? Hoje não deixo minha filha de 11 anos ir nem a pau de bicicleta do meu prédio até o Ibirapuera sozinha. Nessa época a gente ainda fazia bastante isso, né? O trânsito hoje piorou exponencialmente, né? Então eu tenho essas boas lembranças da infância, né? De ter brincado muito, jogar saquinho, pular elástico, todas essas brincadeiras de rua mesmo que a gente fazia, né? E que eram muito divertidas, que eram muito, muito gostosas. Nas férias a gente ia para Itanhaém, a minha avó tinha uns apartamentinhos interligados em Itanhaém, eu ia com meus 4 primos para lá, a gente passava 3 meses também, isso era outra coisa naquela época, a gente tinha 3 meses de férias, né? Eram umas férias que não acabavam nunca, e ficava 3 meses de férias em Itanhaém, brincando demais. Não existia filtro solar, todo mundo queimava com aquelas bolhas, aí ia de camiseta pro mar. Era uma coisa muito divertida. Então, eram tempos bons, né? Muito, muito gostosos. E Andréia, daí dessa infância, de brincadeiras, o que você lembra da escola? Eu adorava estudar, sempre adorei estudar. Eu era daquelas que quando aprontava, e eu aprontava bastante, porque eu era bem travessa, a minha mãe me deixava de castigo e o meu castigo era não ir à escola. Vê se pode, né? Hoje em dia as crianças que não gostam de ir para a escola pedem, pelo amor de Deus, não deixa eu não ir para a escola, né? O meu castigo era não ir para a escola. Então eu adorava ir para a escola, adorava as atividades, adorava fazer lição, adorava redação. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Eu me lembro, uma das lembranças que eu tenho, que assim, na escola você tinha que ler aqueles livros, e eu sempre amei ler. Até hoje eu leio 2, 3 livros simultâneos. E eu me lembro que quando ia chegando perto das férias, uma das coisas que eu mais gostava era de ir com minha mãe numa livraria para escolher os livros que eu ia ler nas férias, e que eu podia escolher os livros das férias, e não o livro que a escola mandava eu ler, né? Então eu ficava, mãe, quando que a gente vai na livraria comprar os meus livros das férias? E ela olhava para mim e falava, que ser estranho essa minha filha, né? As crianças querem ir de férias para brincar, e ela quer escolher o livro das férias. Então era muito gostoso ir na escola, eu curtia realmente bastante. E quando eu aprontava, o castigo era, vai ficar 2 dias sem ir na escola. E eu gostava muito de aprender, eu gostava de ler, eu gostava de encontrar com os meus amigos. Sempre gostei muito de fazer esporte, então eu jogava futebol na escola, eu jogava handball, eu jogava vôlei, eu fazia atletismo, eu corria, eu fiz balé clássico 15 anos, eu sempre fui super atleta. Eu era uma criança com muita energia, fazia muita coisa. Então ir na escola era uma atividade para mim muito gostosa, porque lá eu tinha muita atividade, muita coisa para fazer.
eu me entediava de não fazer nada. Então na escola não tinha tédio, né? Era todo dia uma atividade diferente, era todo dia uma coisa muito legal. Eu estudei os primeiros anos num coleginho de maternal, que chamava Pinheirinho. Depois eu fui para um colégio Peridomos. Aí lá não gostava muito, porque era um colégio muito grande e eu era pequena. Daí eu não era muito feliz lá. Eu lembro que eu voltava sempre com dor de cabeça e minha mãe me mudou para o Madre Alix. Aí lá eu me encontrei, lá realmente eu comecei a gostar de colégio. Fiquei no Madre Alix do 3º primário até a 7ª série. E aí ele não tinha colegial lá. E meu irmão estudava no Santo Américo, que era um colégio só de homens. E aí, quando eu ia para a 8ª série, quer dizer, antes do último ano do ginásio, o Santo Américo abriu para mulheres. E aí meu irmão já estudava lá, minha mãe falou, vamos para lá você também, que aí você já fica lá pro colegial. E eu fui pro Santo Américo, amei o colégio, lá era semi-interno, tinha esporte pra caramba. Então eu fui em 83, fui a primeira turma de mulheres do colégio, que era uma diversão também, né? Porque aquele colégio cheio de homem, um colégio enorme, entre aquela turma de mulheres, era uma novidade só, imagina a adaptação de todo mundo, né? As mulheres chegando no colégio só de homem, os homens vendo aquele monte de mulher chegando, foi uma coisa interessante. O colégio de padres, um colégio muito orientado para esporte, um colégio bem puxado, então assim, eu adorava. Então o meu tempo escolar foi muito bacana também. Eu era muito boa aluna também, sempre fui destacada, porque eu gostava, estudava, sempre fui muito responsável também, então eu não conseguia não estudar para uma prova. Sempre se tem aqueles amigos desencanados, né? Tem prova hoje. Eu nunca consegui não estudar, porque meu senso de responsabilidade era maior do que tudo, então eu acabava estudando, ia bem, e aí por ir bem eu conseguia também fazer outras coisas, me dedicar mais aos esportes, fazia inglês, fazia cultura inglesa, fazia balé, fiz balé 15 anos, adorava balé, fiz exames do Royal Ballet de Londres também, porque eu não sabia se eu queria ser bailarina ou se eu ia seguir outra carreira, então acabei que eu levava o balé muito a sério. Dava aula de inglês também, eu fiz a cultura inteira e comecei a dar aula de inglês para criança, eu adorava dar aula, e aí já queria juntar uma graninha, trabalhar em alguma coisa, então comecei a dar aula para criança. Então eu tive um período escolar muito legal, muito divertido, eu tinha várias turmas, sempre adorei fazer amizade, sempre fui super comunicativa, então foi um tempo muito feliz, assim, eu tinha muitos amigos, saía bastante, estava sempre em grupo, sempre passeando. Eu tenho excelentes memórias dessa época, assim. Aí conheci meu marido no colégio, ele era um dos melhores amigos do meu irmão, então e aquela coisa dos dois iam mal na escola, ia estudar na minha casa, eu ficava de olho nele. Aí a gente começou a namorar na época da escola, namoramos a vida inteira. Então foi uma época bem divertida também. Então antes da gente falar do seu namoro, né, de como é que foi isso com o seu irmão, conta pra gente do balé, uma história que tenha marcado, ou uma apresentação que te emocionou mais, ou que você guarda com mais carinho, assim. O balé foi uma coisa que eu entrei porque eu precisava, por uma recomendação médica, na verdade, porque eu nasci com uma distrofia muscular, então eu demorei muito para andar, eu demorei muito para sentar, eu tinha era um problema congênito, na verdade, e os médicos demoraram muito para diagnosticar esse problema, porque achavam que eu tinha uma distrofia e não sabiam por quê. E aí, depois de ir em vários médicos e cada um falar um absurdo maior do que o outro, e minha mãe não aceitar nenhum dos diagnósticos, eu cheguei num que falou, não, ela precisa fortalecer a musculatura e o balé pode ser uma boa saída, mas até isso, assim, um queria engessar, o outro queria pôr uma bota cheia de ferro, o outro me fazia dormir amarrada com um pêndulo no pé, enfim, foi uma peregrinação durante uns 5 anos, assim. E aí eu cheguei no balé e comecei a fazer tal, e no começo foi muito difícil, porque para uma criança que não tem força nos músculos, né, no pescoço, em tudo, fazer balé é muito sacrificante. E aí eu fui fazendo, e no começo era meio que obrigatório, o médico falou, tem que fazer no mínimo 10 anos para formar musculatura e tal. Mas no final uma coisa que era meio obrigação acabou virando uma paixão. Então eu fui fazendo, eu comecei a fazer na Yolanda Verdier, que era uma bailarina espetacular, mas ela faleceu, ela teve uma morte super cedo, ela morreu com, sei lá, 40 e poucos anos de uma doença, de câncer, acho. Então foi muito ruim, porque eu tinha uma confiança com ela estava fazendo um trabalho comigo e tal,
Então foi muito ruim. Aí ela tinha uma grande amiga que era a dona Kitty Bodenheim, era uma senhorinha, uma alemã que veio para o Brasil há muitos anos atrás e formou uma escola no Itaim ali. E aí eu acabei indo por indicação para ela e comecei todo um trabalho na dona Kitty. E aí foi lá que eu acabei ficando todos esses 15 anos depois, né? Então acabei me apaixonando de fato pelo balé e aí eu não conseguia me ver mais sem fazer balé e comecei a fazer esses exames do Royal e aí chegava final do ano eu dançava, tinha os espetáculos, a gente dançava na Hebraica e aí comecei a participar dos encontros nacionais de dança, que eram várias escolas do Brasil se encontrando para dançar, então teve uma apresentação no Parque de Ibirapuera, ao ar livre, a gente viajava às vezes para dançar e tinha competições, enfim, foram várias apresentações muito legais. E aí eu comecei a não dançar só clássico, comecei a dançar neoclássico, enfim, a dança é uma coisa que pega em você e você não consegue. E aí chegou no momento que eu falei, bom, eu vou ser dançarina, vou ser bailarina, ou eu vou seguir uma outra carreira. Não dá pra você, sei lá, ir trabalhar em banco ou ser executiva e ser bailarina também, né? Você tem que fazer escolhas, porque se for uma bailarina mesmo, ela abre mão de todo o resto. E na época também você não tinha grandes bailarinas no Brasil, a maioria ia para fora, né? Ia morar em Nova York, eu ia morar na Europa, ia fazer parte de alguns corpos de baile, no mínimo ia para o Teatro Municipal em São Paulo, Rio, ou ia Nova York, Londres, né? Outros lugares. E aí eu acabei decidindo que eu ia seguir uma carreira, enfim, ia fazer outras coisas, mas a dança me ajudou muito porque eu consegui de fato desenvolver os músculos que eu precisava, enfim, acabei me apaixonando pelos esportes em geral, fui jogar vôlei, fui jogar handebol, fui correr, fui jogar tênis, enfim, o esporte ajudou a me desenvolver e a me dar essa força que eu precisava, mas eu até hoje amo balé, assisto balé, compro DVD, vejo filmes. Claro que eu pus minha filha no balé, ela detestou o balé, ela faz sapateado, mas ela odeia balé. Ai, mamãe, isso é muito chato, como você conseguiu dançar? Então você ou adora ou você odeia, né? E eu, há pouco tempo atrás, a gente patrocina um evento que é muito legal, que é o Teatro Festival de Dança de Joinville, né? E eu fui, a gente já patrocina há muito tempo, até antes de eu voltar para o banco. E eu fui esse ano pela primeira vez e eu conheci a Ana Botafogo, que era o sonho da minha vida conhecer essa mulher. Eu tenho uma foto na minha mesa com ela e eu dando uma sapatilha laranja do Itaú para ela. Foi um momento super marcante, né? Depois de ter dançado 15 anos e vendo ela dançar uma vida inteira, eu conhecê-la, ela é uma pessoa assim extraordinária, né? Então, sem dúvida, foi um momento marcante conhecê-la no final do ano passado. Assim, ela tem uma luz incrível. E Andréia, conta um pouquinho então assim dessa sua passagem, né, de juventude. Então aí você se encontrou no balé, tinha todas as atividades na escola, aí você até falou que começou a namorar com um amigo do seu irmão. Conta pra gente essa parte da sua adolescência, né, comecinho de juventude, onde começou a ir escolhendo o seu caminho. Assim. Esse foi um momento bacana também, enfim, eu passei pelo colégio, né, terminei, enfim, acho que eu já desde bem cedo sabia que o que eu queria fazer em termos de faculdade. Eu comecei a namorar o meu marido, o César, com 14 anos, eu já era bem nova, né? Porque ele estava sempre na minha casa, a gente, enfim, sempre se via, saía juntos, e aí começamos a namorar. Esse negocinho não para muito. Não para, tudo é Mônica. E aí a gente começou a namorar, a gente namorou 6 anos, e aí ele foi morar na Itália. Ele já tinha feito faculdade, ele acabou ganhando uma bolsa, foi fazer a Bocconi de Milão, uma pós. E aí a gente ficou um tempo namorando à distância, mas naquela época não tinha e-mail, não tinha Skype, não tinha celular, não tinha SMS, não tinha nada, né? Era assim, ele escrevia uma carta, levava 15 dias para chegar aqui, eu respondia a carta, levava mais 15 dias para chegar lá. Então quando a gente conseguia saber a ida e a volta, a gente tinha passado um mês. E assim, você telefonava, falava 5 minutos, custava R$100 a ligação. Então é muito difícil, era muito difícil naquela época namorar à distância. Depois de 6 anos namorando e esse estresse, depois de 6 meses a gente à distância, a gente acabou terminando. Eu tinha entrado na faculdade, ele também já estava lá
fazendo a pós, enfim, a gente começou a brigar direto, aí eu fui para lá, que eu fui fazer um curso numa escola em Londres, acabei indo para Itália, a gente ficou lá um tempo, e aí a gente terminou, eu voltei, e aí a gente ficou separado 3 anos. Ele terminou o curso na Bocconi, e ele acabou indo para o sul da Itália, e ficou lá e trabalhou lá 2 anos. Acabou não voltando, ele falou, não tinha nenhum motivo para voltar, e eu aqui já terminei o colégio, acabei prestando vestibular, entrei na GV, eu já sabia desde sempre que eu queria fazer administração, e aí eu fui para exclusão, eu sabia o que eu não queria medicina, não queria direito, não queria engenharia, não queria arquitetura, e administração era uma boa coisa genérica que ia me dar alguns caminhos aí, né? E aí eu comecei a GV, logo no começo, quando eu conheci marketing, eu me apaixonei por marketing, eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, e é isso que eu faço até hoje, e eu amo o que eu faço, então não foi difícil escolher. Então, esse período dos 6 anos que a gente namorou aqui foi muito bacana, porque a gente estava nessa fase de escola, de faculdade, e a gente tem uma turma até hoje, que eram os amigos do colégio de Santo Américo, que todo mundo casou com a irmã de todo mundo, os filhos de todo mundo estão no Santo Américo, a gente é amigo até hoje. A gente saía direto, ia em show, ia viajar, ia para o Guarujá, enfim, é uma turma muito amiga até hoje, né? São todos irmãos, é uma amizade aí de 30 anos, que começou naquela época, era uma convivência tão intensa, as festas cada vez na casa de um, e aí dormia na casa de todo mundo, enfim, era uma convivência de irmãos mesmo, né? Então foi uma época muito gostosa, aquela época de Paralamas, de Blitz, de Capital Inicial, né, uma fase muito gostosa assim, da juventude. Acho que uma fase bacana, porque as pessoas bebiam para se divertir. Eu acho que tudo era vivido com intensidade, mas com nenhum exagero, né? As pessoas, acho que a juventude tinha uma coisa de transgressão, mas com moderação, né? Não era essa coisa que hoje em dia a gente se apavora, né? Quem tem filho hoje fala, meu Deus do céu, que medo que dá. Tudo é um exagero, né? Essa coisa de internet, de informação, de tudo muito aberto, né? As pessoas bebem e tem tanto acidente, o trânsito eu acho que naquela época ainda você tinha um certo controle das coisas, né? Então acho que eu tive uma adolescência, uma vivência do namoro, dos amigos, de poder ir nas baladas, de não ficar... Assim, os pais tinham uma preocupação, mas ela era bem controlada, né? Hoje acho que passados quase 30 anos ou 25 anos, a gente se preocupa um pouco mais, né? Eu acho que eu tive a sorte de viver essa época de um jeito muito gostoso. A gente curtiu muito, viajou muito, passeou muito, era cinema, era barzinho, ia para os barzinhos, tinha um monte de amigo que tocava violão, cantava nos barzinhos, ficava até de madrugada, voltava, ficava pulando de casa em casa, ia para casa de um, para casa do outro, e só ligava, mãe, estamos na casa do tal, agora vou para casa do tal, vou para casa, não tinha celular, então ia para casa do tal, ligava, agora eu estou na casa do tal. E a gente conseguia, né? Não deixava todo mundo em pânico, era show de monte, não sei que tanto show, que a gente não cansava, né? Era uma fase muito gostosa, assim, eu vivi uma adolescência muito legal, e assim, ia na escola, não perdia a prova, não perdia ano, ia bem, as notas eram boas, conseguia fazer tudo, parecia que cabia mais coisa nas mesmas 24 horas, né? Acho que tinha menos trânsito, tinha menos... Não sei, cabia mais coisa, eu acho, né? Hoje a gente perde mais tempo para se locomover, perde mais tempo, tudo é muito mais cheio, eu acho, né? A gente faz mais coisas, esses negócios entopem mais a gente de tarefa, eu acho, né? Então, assim, foi um tempo muito gostoso. Eu tive uma infância, uma adolescência muito divertidas, eu não posso me queixar. Eu aproveitei muito. Fazia 200 coisas num dia só. E como é que foi entrar na faculdade, né? E daí, fazendo administração, mesmo conhecendo um pouco do marketing, como é que foi esse período para você? Foi muito legal. Eu não entrei logo de cara, né? Porque eu fiz cursinho junto com o final do colégio e eu encanei que eu só queria GV, e a GV é aquela concorrência. Então eu prestei só a GV, não passei de cara. E aí meu pai falou, o que você vai fazer? Vai fazer cursinho de novo? Eu falei, não, eu já tenho todo o material, já sei o que eu preciso ir bem, eu já sei onde eu fui mal. Eu sou super determinada, assim. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu falo, eu tenho que fazer isso, tenho disciplina e eu faço. Então, eu falei, eu vou estudar sozinha 6 meses e presto em julho de novo. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Então tá bom. E aí, o primeiro semestre do ano seguinte... Eu falei, bom, agora eu vou prestar GV e FAP. Da outra vez eu não prestei a FAP, porque o vestibular dos dois caiu
na mesma hora, no mesmo dia. E aí entre as duas eu preferia a GV mesmo, por isso que eu só prestei a GV. E aí em julho, naquele primeiro semestre eu continuei fazendo balé, continuei fazendo a cultura inglesa que eu fazia, mas eu acordava às 7 da manhã, estudava até 12h30, parava, almoçava, começava a estudar às 2 da tarde, estudava até às 6, tomava banho, enfim, dormia e fiz isso 6 meses. Só parava para ir no balé, para ir na cultura e final de semana eu saía normalmente. Então, é como se eu fosse no cursinho. Eu estudava todas as apostilas do ângulo GV, que eu já tinha feito. E daí chegou julho, prestei as duas, entrei na FAP em primeiro lugar e entrei na GV como eu queria. Então, assim, sempre tive essa característica de pôr na cabeça, quero fazer, tenho disciplina, vou fazer. Sei o que eu tenho que fazer para chegar e vou fazer. E aí prestei, entrei, fiz a GV, adorei, amei. Peguei umas 2, 3 DPs aí ao longo do caminho, mas me formei em 4 anos. E aí, quando eu estava para terminar a GV, eu precisava fazer estágio. E aí, o meu pai já trabalhava aqui há um tempão. E quando eu fazia GV, que eu, lá pelo segundo ano, eu já tinha várias matérias de marketing, eu já adorava marketing. Naquela época, todo mundo na GV que ia trabalhar em marketing, trabalhava em empresa de bens de consumo. Era Gessilever, né, Unilever na época, ou Johnson, que era a coqueluche do momento. Procter & Gamble na época nem era tão forte, hoje é super forte, mas algumas trabalhavam na Nestlé, a Tectoy era uma empresa que estava forte na época também dos brinquedos, Estrela, enfim, mas as de bens de consumo, né, shampoo e tal, eram muito fortes. Banco nem pensar, né? Só quem fazia finanças pensava em trabalhar em banco. E meu pai já trabalhava aqui desde que eu nasci, né? Então eu não pensava em trabalhar no banco de jeito nenhum. Mas o meu pai tinha um super amigo que era o Matias, que trabalhava aqui também desde muito tempo e que era vizinho do meu pai em Itu. Desde os meus 13 anos de idade, meu pai construiu uma casa em Itu, num condomínio fechado lá na Fazenda Vila Real de Itu, que é um condomínio. E sempre no final do ano a gente passava o Réveillon lá em Itu. E o Matias sempre ia tomar um aperitivinho com meu pai no último dia do ano. Ô, Pinote, vim aqui brindar com você, tomar um esquinho aqui no dia 31. Eis que no último dia do ano, dos 6 meses faltando para eu me formar na GV, o Matias vai lá e fala, pô, Dé, todo ano eu venho aqui, te convido para trabalhar comigo, você nunca vem. Você não precisa fazer estágio para terminar essa faculdade? Eu falei, Matias, eu preciso, mas eu não vou trabalhar no banco. Não, vamos lá, vai só uns 6 meses, depois você vai lá trabalhar na Johnson, vai trabalhar na Gessi, sei lá eu. Pensando bem, né, pode ser uma boa coisa fazer só um estágio e tal. Assim, desencanada, eu tava fazendo balé, tava dando aula de inglês, não tava ainda pensando, porque eu não tinha certeza que indústria eu queria trabalhar. E aí o Matias falou, acho que nem ele achou que eu tava falando sério. Ele falou assim, então aparece lá na minha sala dia 2 de janeiro, isso era dia 31 de dezembro. Ele falou, então dia 2 de janeiro, às 9 horas, aparece lá na minha sala. Eu falei, tá bom. Dia 2 de janeiro é depois de amanhã, né? Tá bom. Feliz ano novo, né? Saúde, saúde, saúde. Dia 2 de janeiro eu apareci. Não era aqui, era lá na Boa Vista, né? Onde a gente trabalhou tantos anos. Aí dia 2 de janeiro eu cheguei lá. A Dirce, secretária dele na época, que tá aqui ainda, né? Que atende ele aqui na Fundação Itaú Social, olhou pra mim e falou, oi, o que você tava fazendo aqui? Ela já me conhecia por causa do meu pai, eles eram amigos há muito tempo. Eu falei, ué, o Matias quer que eu faça estágio com ele aqui, falou pra eu vir aqui. Eu vim. E aí começou uma trajetória que tá aqui eu estou aqui até hoje, né? Então eu fui lá, ele acabou falando para eu começar um estágio na área de pesquisa de mercado. Na época era o Cássio, era o gerente da área de pesquisa, Cássio de Paula. Ele falou, não, passa lá no RH para você fazer um teste, ele ainda brincou, né? Vai fazer lá um teste psicotécnico. E, enfim, aí eu fiz um estágio de 6 meses na área de pesquisa. Nisso eu estava terminando a GV, aí terminei a GV, acabou o estágio, falei, bom, Matias, então acabou o estágio. Aí ele falou, não, mas como assim acabou o estágio? Agora você acha que você vai embora? Eu falei, eu acho, eu não vim fazer só um estágio, agora eu vou lá procurar emprego na Gessi, sei lá. Ele falou, não,
agora você não vai embora, agora você vai ficar por aqui. Eu falei, não, como assim? Ele, não, agora é que você vai começar a trabalhar com marketing mesmo. E aí que eu comecei, de fato, fui para a área de marketing de produtos e serviços, e aí comecei uma longa trajetória aqui que durou 9 anos, na minha primeira fase aqui de banco. Fui fazendo uma carreira, entrei de fato como analista júnior, depois fui analista pleno, analista sênior, gerente. E nesse meio tempo eu ganhei uma bolsa, né? Fui indicada para o programa A, fui fazer um MBA nos Estados Unidos, entrei em Harvard. Na época fui a primeira pessoa do banco a entrar em Harvard, foi muito legal. O programa já existia há uns 15 anos, nunca ninguém tinha conseguido entrar lá, foi muito bacana. Depois de mim eu abri a porteira, entraram mais alguns. E daí eu voltei em 98, aí fiquei mais 2 anos no banco, então ao todo foram 9 anos. E aí em 2000 eu tinha sido mordida pelo bichinho da internet, eu queria muito trabalhar numa empresa de internet, e o banco estava na época montando uma área de internet aqui, mas eu não consegui ir para essa área, não consegui ir para esse projeto aqui, e acabei na mesma época sendo convidada para ir para uma empresa chamada Patagon, que era um portal financeiro, montado por uns argentinos, era o Venceslau, um pessoal bem bacana, super jovens, né, imagina. Acho que a pessoa mais velha na época era o meu chefe, tinha 30 anos na época. Ou não, acho que 25 ele tinha na época. E aí acabei saindo daqui. Foi um processo bem complexo, porque meu pai ainda estava no banco. Então, assim, eu tinha, além de ter ficado aqui 9 anos, tinha todo um histórico pessoal, profissional, mas familiar também. Meu pai, nessa ocasião, já estava no banco há 30 anos. Meu pai era vice-presidente do banco nessa ocasião e ele me ajudou bastante nessa decisão. Eu conversei muito com ele na época, porque eu também não queria sair de uma forma que deixasse ele numa situação complicada, e ele me ajudou muito a tomar uma decisão consciente, né, de me arrepender depois. Mas também eu tinha trabalhado só no banco, tinha sido minha única empresa. Eu entrei aqui estagiária, já tinha sido promovida como superintendente, nem assumi o cargo, na verdade, porque eu já tinha pedido para sair, acabei nem assumindo, mas tinham sido 9 anos, né, não tinha sido 9 meses. E eu conversei muito com meu pai e acabei decidindo sair mesmo. E fui para a Patagon montar a diretoria de marketing lá, assumi essa área e a área de comunicação corporativa também, então cuidava de toda a área de imprensa, de PR lá da Patagon, que foi um período muito legal também, aprendi muito. Fiquei lá 2 anos e meio, numa .com, que é uma coisa assim espetacular, né? É quase ano de cachorro, né? Cada ano vale por 7. É aquela coisa onde eu ligo a tomada e vamos acelerando. Porque o mercado foi se formando com as pessoas aprendendo e fazendo, não tinha muito... As práticas foram sendo criadas enquanto... Agora, foi uma loucura, porque eu estava lá uma semana, o Santander comprou a empresa por 750 milhões de dólares, que foi uma coisa absurda. E aí passou um tempo, o Santander vendeu de volta a empresa, e aí virou outra coisa, enfim, foi um aprendizado muito, muito legal, muito rico. Era muita gente muito jovem, então foi um crescimento muito legal. Aí nesse período eu acabei engravidando, tive minha filha. Então foi um período muito intenso. E aí depois de 2 anos e meio lá, eu fui convidada para assumir a vice-presidência de marketing da Visa no Brasil. Que também isso foi em final de 2002, que era uma posição muito legal também, porque era uma posição no Brasil, de head de marketing no Brasil, mas para ter um reporte em Miami. A minha chefe ficava em Miami e eu tinha uma linha pontilhada para o head aqui da operação no Brasil, para o presidente no Brasil. Então, assim, também aqueles processos relâmpagos, entre entrevista com o presidente aqui, presidente da América Latina, com a minha chefe lá, ela veio para cá, tomei um café da manhã, né? Tudo em 15 dias eu estava sentada na minha cadeira, na minha mesa, trabalhando já. Então, foi tudo também super rápido. Foi muito bacana, fiquei 6 anos lá com essa posição, cuidando também das 2 áreas, marketing e comunicação corporativa. Aprendi muito, e aí toda essa bagagem global, né, de como cuidar de uma marca global, toda a parte de patrocínios, que é muito do que eu faço aqui hoje também, né? É uma expertise forte de mídia,
de gerenciamento de marca, de patrocínios mundiais, como Copa, Olimpíadas e tudo isso veio muito dessa vivência lá na Visa, que foi muito legal, mas por outro lado quase enlouqueci com tanta viagem, né? Eu vivia pendurada no avião. Tem uma passagem até interessante, minha filha era pequenininha, me chamaram um dia na escola e perguntaram se eu era comissária de bordo. Eu falei, não, por quê? Olha a foto que ela desenhou de você, tinha um avião e eu pendurada para fora do avião. Um balãozinho, mamãe. Então, tadinha, ela via um avião e falava, e apontava e falava mamãe. De tanto que eu viajava, eu ia para Miami todo mês, às vezes 2 vezes por mês. Então foi um período assim, de muito aprendizado, muito crescimento profissional, porque eu era vice-presidente com 30 e poucos anos de idade, mas do ponto de vista pessoal, assim, muito sacrificado, né? Eu tive problema de ouvido, perfurei os 2 tímpanos, fiz 3 cirurgias no ouvido, pus tubo nos ouvidos, e até a hora que eu falei, não quero mais, chega, vou trabalhar numa empresa brasileira de novo. E aí, de novo, um dia vim aqui almoçar com o Matias, porque era aniversário dele, e aí nisso meu pai já tinha se aposentado, com 60 anos, 62 na verdade, ele se aposentou. Foi acho que no ano que eu fui para a Visa, ou 1 ano ou 2 depois que eu fui para a Visa, ele se aposentou daqui do banco. E aí eu vim almoçar com o Matias, falei, ai Matias, eu vou sair da Visa, decidi, eu não aguento mais viajar, a Mariana não aguenta mais a mãe viajando direto, ela já estava com 8 anos, e quando eu comecei a viajar ela tinha 2, imagina, né? E aí eu falei, eu já estou entrevistando para outras empresas, já estou na fase final de entrevistas no Walmart. Ele falou, como assim no Walmart? Eu falei, já estou em vários processos, tá? Ele falou, não, para todos. Eu falei, não, como para todos, Matias? Ele falou, não, para todos, se é para você sair da Visa e ir para outra empresa, você volta para o Itaú. Eu falei, mas como volto para o Itaú? O curioso é que eu tinha trabalhado 9 anos no Itaú e eu já estava há 9 anos fora do Itaú. Eu falo que minha vida tem ciclos de 9 anos, assim, né? E aí eu falei assim, mas Matias, nem passou pela minha cabeça voltar para o Itaú. Ele falou, mas devia ter passado, como assim? Você saiu daqui muito bem, foi aprender um monte de coisa legal, já teve uma carreira brilhante fora daqui, se provou fora daqui, agora está na hora de você voltar. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, estou falando muito sério. Eu falei, ué, por que não? Né? E de fato, quando eu penso, né, que às vezes eu olho para trás, a minha carreira sempre foi marketing, mas sempre foi marketing de serviço financeiro. Eu de fato acabei, dizer, aquele quase sonho de ter trabalhado com bens de consumo, ele nunca aconteceu, porque eu trabalhei no Itaú, eu trabalhei na Patagon, eu trabalhei na Visa e eu trabalhei no Itaú de novo, quer dizer, eu tenho uma carreira de mais de 20 anos em marketing de serviços financeiros, né? Eu nunca vendi um shampoo que seja, né? Então, fazia todo sentido eu voltar para um banco e eu não conseguia me imaginar trabalhando em nenhum outro banco, né? Jamais iria trabalhar no Bradesco, ou no Banco do Brasil, ou no Santander, ou no HSBC. Pelo meu histórico, até pelo meu vínculo com o próprio banco, né? Vínculo de carreira, de histórico e familiar também. E aí eu falei, bom, Matias, podemos conversar, por que não, né? E o Matias, quando a gente teve essa conversa, foi em setembro, outubro de 2008. Ele ia se aposentar em abril do ano seguinte. Então ele também já estava um pouco correndo contra o tempo, ele já tinha, algumas pessoas já tinham saído aqui do banco, ele tinha outras que já estavam, então o Chacon estava aqui, mas estava cuidando do personalité, a Cris, que é minha para, que estava aqui, mas outras já tinham saído, então o Jaime tinha saído, enfim, ele estava com algumas oportunidades de mexer na equipe, e a gente não tinha passado pela fusão ainda do Itaú com o Unibanco, então o cenário era totalmente diferente. Você estava falando do cenário diferente, dessa sua entrada na segunda fase de trabalho. E aí não tinha tido a fusão ainda, então era outra, né? É incrível como um mês às vezes muda tudo na história, né? Em qualquer história. E aí a gente conversou e falei, bom, Matias, tudo bem. Ele falou assim, olha, deixa eu bater um papo com o Roberto, ver se faz sentido na cabeça dele isso. Até porque você voltar para o banco significa você voltar como diretora, você já não vai voltar, né? Você saiu como superintendente, mas isso foi há 9 anos atrás, você já foi como diretora para a Patagon, você foi vice-presidente na Visa, você não vai voltar para cá de novo como superintendente, né? Então, eu falei, não, tudo bem, me liga, estou lá na Visa ainda, não saí, mas estou pensando seriamente em sair, estou entrevistando e vou mudar de vida, né? Não vou
porque eu não aguento mais viajar, enfim, eu estou realmente cansada. E aí ele falou, tudo bem. Aí passou, o quê? Nem uma semana, ele me ligou. Falou, olha, eu já conversei com o Roberto e ele acha que é legal, faz sentido, a gente está evoluindo para algumas áreas que você tem um super know-how, um super expertise, essa coisa da gestão da marca cada vez está ganhando mais força aqui, tem desafios de mídia, a gente acabou de assinar o contrato com a CBF, estamos com umas outras conversas aí bem encaminhadas, que era o contrato com a FIFA, que eu ainda não sabia, não tinha sido assinado ainda. Enfim, a gente acha que faz sentido você voltar para cá, a gente quer conversar, tá bom. Aí, acho que passaram 2 semanas, veio o anúncio da fusão do Itaú com o Unibanco. Eu tô sentada na minha mesa na Visa, falei, caramba, e agora? Uma fusão desse tamanho, não tem a menor chance de agora eles quererem que eu volte, né? Imagina que vai sobrar gente de tudo quanto é lado, porque né, tem diretores no Unibanco, tem agora, não vai fazer o menor sentido. Aí, sei lá, passaram uns 3 dias, 4 dias daquele calor, né, do anúncio, de tudo aquilo, ele me liga de novo. Falou, ó, eu sei que você deve ter lido os jornais, eu sei que você deve estar impactada aí com a notícia, me dá mais um tempinho, eu te ligo de novo, mas a gente ainda vai conversar. Falei, tá bom. Aí tô um dia num happy hour lá no Pandoro, de um colega meu, um par meu da Visa, que estava saindo da Visa indo para Cielo, um amigão meu, toca o telefone, eu, peraí, Matias, vou sair aqui que tá uma barulheira. Sai na calçada, ele falou assim, olha, eu preciso que você venha aqui que a gente vai conversar. Eu falei, tá bom. Aí vim aqui, ele falou, olha, conversei com o Roberto de novo, mesmo com a fusão, com tudo isso, a gente congelou contratações e tal, mas a gente acha que faz sentido ainda assim você vir. A gente mais do que nunca agora tem desafios de marca enormes, porque a gente tem que repensar todos os ativos, toda a questão das marcas, de como é que a gente vai se posicionar, o que a gente vai fazer. Você já passou por isso, você tem um histórico, você trabalhou aqui tanto tempo, tem uma super formação, trabalhou com uma marca Visa, que é uma marca global mega forte, você vai ajudar muito a gente nesse processo, a gente quer que você venha, sim, vamos conversar. E aí me fez uma proposta, isso era novembro já, e ele falou, só que eu preciso que você venha agora. Eu falei, Matias, pelo amor de Deus, eu tô arrebentada, eu tenho uma viagem para Califórnia, que eu não tenho como não ir, é uma viagem global da Visa, eu preciso ir, e aí eu vou comunicar que eu tô saindo, então assim, final do ano e tal, eu vou em janeiro, né, não tenho como ir agora, não posso sair fugida. Nenhum lugar que eu saí na minha vida eu saí fugida. Tanto eu sempre saio com as portas abertas que eu sempre tenho convite para voltar, né? Essa é uma característica minha, eu nunca fecho porta nenhuma atrás de mim. Tanto que você está me convidando para voltar. Depois de 9 anos que eu saí. Ele falou, tá bom. Então, enfim, aí eu fui para a viagem na Califórnia, comuniquei que eu estava saindo da Visa, fizeram de tudo para eu ficar, me convidaram para ir, inclusive, para a Califórnia, para ser expatriada até e assumir uma posição global, mas eu não quis ficar. E aí tirei umas fériasinhas de final de ano, assim, de 15 dias, fui para a Praia do Forte, tomar um banho de mar lá na Bahia para ver se eu renovava as energias, e aí comecei aqui dia 2 de janeiro de 2009. Então agora eu acabei de completar 4 anos que eu voltei daí já para o Itaú Unibanco, e aí vivi toda esse período pós-fusão, né, que foi um período super intenso, super interessante, né, de um novo banco. E aí ter vivido o banco lá atrás e o banco agora foi muito legal, porque são 2 empresas muito diferentes, né, e eu acho que a gente conseguiu de fato construir, né, esse novo banco com essa nova cultura e ter esse olhar de buscar o melhor de cada um, de trazer o que mais se destacava de cada cultura, de cada banco, sempre com esse olhar de o que era a melhor prática, o que era o melhor sistema, o que era o melhor produto, o que era a melhor cultura, enfim, de cada banco, foi muito legal. Claro que a gente tem ainda desafios enormes, né, mas eu adoro o que eu faço, sempre gostei, nunca me arrependo de ter escolhido esses caminhos, de ter trilhado esses caminhos. Não posso dizer que não viajo, né, ainda viajo, mas bem menos do que antes. Uma das áreas que eu cuido aqui é a área internacional, né, o marketing dos países, né, então acaba às vezes tendo um pouquinho de viagem para a Latam, para fora, acabo dando palestra fora e tal, mas é muito menos do que eu tinha antes, então
só por isso já valeu ter feito a mudança, né? E mudança é sempre bom, né? Eu gosto. André, conta pra gente um pouquinho disso, de mudança mesmo. Como é que era o Itaú da primeira fase para esse dessa segunda, né? O que você percebeu de diferente? Como é que você sentiu essa mudança no dia a dia, né, na prática? É muito diferente, né? O Itaú da primeira fase era um Itaú muito menor, né? O Itaú hoje é um Itaú enorme, muito maior. Hoje a gente tem 100 mil pessoas trabalhando aqui, mais de 40 milhões de clientes que se relacionam com a gente. Quando eu vim para o banco lá atrás, a gente tinha, sei lá, talvez 1.000 agências, talvez não chegava a 2.000 agências, hoje nós temos mais de 5.000 agências, né? Então, a escala hoje ela é uma coisa gigante, né? O que só aumenta a nossa responsabilidade, né? Então, eu acho que só com isso já é uma mudança enorme, né? E com a escala, e com o tamanho, e com a responsabilidade, vem a complexidade também. Então hoje é tudo muito mais complexo. Você fazer a coisa acontecer hoje requer muito mais alinhamentos, muito mais conversas, muito mais interlocuções, muito mais interdependências. Você tem que falar com muito mais áreas, alinhar muito mais processos, né? Então, por um lado, lá atrás, as coisas tinham mais agilidade, né? Você ia numa reunião, acertava um processo, as pessoas saíam fazendo, as coisas aconteciam mais rápido. Hoje, você precisa fazer a máquina andar de uma forma muito mais complexa, né? Então, você tem o lado bom de ser grande, de ser, né, de ocupar aí uma posição importante, né, de fazer a diferença para muita gente, né, de ter um papel muito importante para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade, que eu acho que a gente tem, os bancos têm esse papel muito importante. Você tem também o lado de ter uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente que cuida de marca, né, a gente tem cada vez mais que se colocar essa disciplina de trazer coisas que façam a diferença também, né? Então, quando a gente faz um projeto com umas bikes, por exemplo, né, eu estava vindo para cá, eu vi um superintendente meu mandar uma notícia que saiu, eu estou até pedindo onde que ele viu, que a gente ganhou um prêmio em Washington com o projeto das bikes no Rio de Janeiro. Um projeto de mobilidade no Rio, ganhou um prêmio em Washington, estou querendo saber que prêmio que foi. Que é um projeto muito bacana, porque ele não é só marketing, ele de fato mudou a forma das pessoas se movimentarem, né? Então, já tem comércios no Rio que estão fazendo entrega de mercadoria usando as nossas bikes, né? Mobilidade urbana, isso é muito bacana. Eu acho que marcas como a gente têm esse papel. Lá atrás a gente não tinha tanta condição de fazer um negócio desse, a gente era menor, a gente tinha uma capilaridade menor, uma abrangência menor, então talvez a gente tinha um lado bom de ser mais ágil para algumas coisas, mas também tinha menos capacidade de influenciar certos comportamentos, né? Então eu acho que tudo tem o bom e tem o ruim, você tem que ser capaz de usar o seu tamanho e o seu porte, a sua escala, da melhor forma possível para fazer o bem, né? Para fazer o que é de saber, obviamente, que o nosso negócio está aqui para a gente prestar dinheiro, para fazer as pessoas crescerem, para também ganhar dinheiro, para ser capaz de reinvestir no negócio, mas para também trazer crescimento, trazer desenvolvimento, trazer coisas bacanas, né? Você faz um projeto do livro, por exemplo, que a gente fez no final do ano, a gente distribuiu 20 milhões de livros. Isso é muito legal. E a gente se baseou em pesquisa que fala que se você incentiva a leitura para criança na idade, sei lá, de 0 a 4 anos, você melhora a capacidade cognitiva da criança, melhora a capacidade dela de aprendizado, de uma série de coisas. Então, com isso a gente pretende ir influenciando também políticas públicas, fazer com que as escolas passem a fazer o cantinho da leitura para as crianças, porque não é toda escola que tem um cantinho de leitura. A gente está doando bibliotecas para as escolas que não têm biblioteca. Então, assim, com o nosso tamanho, a gente consegue também fazer coisas que influenciem realidades e que transformem realidades, né? Quando a gente era menor, a gente tinha menos capacidade de fazer esse tipo de coisa, mas também a gente ganhava às vezes em agilidade, ganhava em outras coisas, né? Então, nesse sentido mudou muito, de fato. A gente era às vezes mais rápido, as decisões eram mais centralizadas, né? Então, sei lá, iam para um comitê, decidiam uma coisa rapidinho, implanta, tal, faz, resolvia, né? Mas talvez o seu escopo era menor,
abrangência e área de influência também era. Hoje, pro bem ou pro mal, eu brinco aqui com a turma que qualquer espirro aqui é uma pneumonia, né? A gente acabou virando com uma escala e uma abrangência muito grande, né? Então, sabendo usar isso da melhor forma, é muito poderoso, é muito bom. E Andréa, como é que é para você, e foi, né, durante todo esse processo de trabalho, de carreira, trabalhar com marketing de um bem não tangível, né? Fora o cartão. Então, como é que é trabalhar marketing dentro de uma empresa, de uma instituição financeira, né? Que você foi percebendo também ao longo dessa sua carreira? Eu nunca trabalhei com marketing de produtos, como eu falei, né, ou de bens de consumo. E você trabalha com serviço, né? Eu acho que no fundo você vende serviços, né? Quer dizer, os tangíveis, eles são de fato poucos, porque você tem um cartão, um talão, mas no fundo a gente constrói marca, a gente constrói proximidade, constrói confiança, constrói atendimento, constrói serviço. Então, assim, eu não vejo muita diferença, né? Eu não ponho o produto na gôndola, mas no fundo eu trabalho, o consumidor ele tem necessidades, ele tem sonhos, ele tem problemas e a gente vende soluções, vende soluções e coisas que atendem aquelas necessidades e aqueles sonhos, né? Então, eu não diferencio muito isso, né? A gente trabalha imagem, trabalha marca, você trabalha um patrocínio, você trabalha experiência de marca, você constrói proximidade, a gente trabalha educação financeira, a gente trabalha uma série de coisas que você não fala assim, agora eu estou construindo o tangível, construindo o intangível. No fundo, você constrói algo muito maior, né? Você tenta construir a paixão daquele consumidor por aquela marca, você tenta desencadear a preferência por aquela marca, você tenta construir algo muito maior, né? Diferente, claro, quando ele está na gôndola ele fala eu quero esse shampoo e não esse outro shampoo, mas no fundo o banking é uma coisa necessária, né? Eu preciso pôr o meu dinheiro num banco, eu preciso proteger meu patrimônio, eu preciso proteger as pessoas que eu amo, eu preciso assegurar meu carro, eu preciso contratar um crédito. Então, como você trabalha isso é a forma que a gente encontra de falar com ele, de tocá-lo naquele assunto, né? Então, eu sempre fiz isso, né? Não sei muito vender shampoo, acho que eu não saberia. Como é que foi para a senhora trabalhar com marketing? Senhora não, você. Como é que foi para você trabalhar com marketing assim, nos anos 90, esse processo de redemocratização do Brasil, né? As pessoas olhando para a marca, assim, se estranhando um pouco ainda, né? Até pela a inflação, né? Sendo muito alta. Como é que foi isso? Foi muito louco trabalhar com banco nos anos 90, porque eu me lembro de finais de semana que eu vinha para cá. Na sexta-feira a gente falava, então tá bom, tchau, tchau. Na segunda-feira a gente chegava aqui, tinha mudado a moeda, tinha tirado 3 zeros, tinha um negócio chamado tablita, tinha um negócio que você olhava lá a tablita e tinha um conversor, enfim, foi uma loucura. Eu cheguei a pegar alguns planos econômicos, algumas mudanças de moeda, pelo menos uns 2 ou 3 agora, nem me lembro quantos. Acho que uns 2 pelo menos. Me lembro de férias canceladas, porque meu pai tinha já pago tudo, a gente ia para a Bahia e no fim nós fomos e meu pai ficou, porque tinha um plano e ele precisava ficar aqui. Então foram alguns períodos complicados, mas por outro lado os bancos do Brasil ficaram super eficientes porque justamente viveram isso. Aprenderam a converter de sexta para segunda, moeda tira zero, trabalha com deflator, com tablita, com tudo isso. Então, eu acho que isso acabou tornando a gente eficiente, criativo, né? A gente tinha que ser didático, explicar para a população como é que você trabalhava e se depara, né? Como é que antes era isso, agora ficou isso. Tinha que ser rápido, eficiente, passar segurança, confiabilidade, solidez. Teve o confisco das poupanças, que as pessoas da noite para o dia no plano Collor, da noite para o dia todo mundo ficou com quanto? R$500, R$800, sei lá quanto que as pessoas ficaram na conta, né? O resto foi tudo confiscado. Então foram períodos complicados. Depois teve a 2025, todo mundo tinha que recadastrar todas as contas, que a gente tinha que mandar kits, eram
mais de 35 versões diferentes de kits de recadastramento que tinha que mandar para as casas das pessoas e cada um tinha que presencialmente vir no banco para trazer tudo, IRG e não sei o que lá, e se não viesse todo mundo, os executivos do banco iam presos. Assim, a gente viveu momentos de fortes emoções aqui. Então, tudo isso nos tornou criativos, ágeis, eficientes. A gente aprendeu a fazer muita coisa que acho que muito banco no mundo não aprendeu a fazer. Foi por necessidade, não foi porque a gente escolheu. A gente precisava fazer. Os próprios pacotes, esses pacotes de maxi conta, essas coisas, né, as cestas de produtos, a gente foi inventado por nós, a gente que criou, porque era uma forma de empacotar os serviços, né, e você vender de uma forma mais fácil e mais eficiente também os serviços, né, e tarifá-los para que os bancos também organizassem as receitas e pudessem cobrar as receitas de uma forma que o cliente entendesse também. Então, tudo isso são coisas que não existiam lá fora, nem para a gente copiar ou fazer, né? Então, foram anos de muito desafio e com uma agilidade incrível, assim. Era coisa que em dias a gente fazia, comunicava com bastante eficiência e agilidade. E hoje em dia você tem o desafio dessa coisa das mídias sociais, né? Nós estamos aqui, tem um monte de gente falando da marca do Itaú, reclamando ou elogiando ou sugerindo, e você tem que ser capaz de ver, de comentar, de entender, realimentar e ver o que estão falando da tua marca o tempo inteiro, né? Tentar... Eu lembro quando a gente estava para implantar os canais aqui de Facebook, de Twitter, a gente tinha discussões aqui e as pessoas falavam, não, acho melhor a gente não entrar nas mídias sociais, porque se a gente puser um pé lá, a gente não sai mais. Eu falava, gente, olha, o problema é o seguinte, não adianta, não é questão de entrar lá e não sair mais, a gente já está lá. É questão de a gente ver se a gente quer se posicionar ou se a gente vai deixar as pessoas continuarem falando da gente sem a gente se posicionar. Porque nós já estamos lá. Aí a gente já estava monitorando há mais de um ano, e aí as pessoas já falavam, já tinham mais menções negativas do que positivas. Então, assim, essas coisas já estão, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho aí ativo, começou a gente a se posicionar, tá? Hoje a gente já tem muito mais menções positivas e neutras do que negativas, a gente começou a fazer um trabalho realmente ativo, né? Então, aí você posta coisas, aí você fala do Itaú Cultural, você fala do Instituto Unibanco, você fala do Itaú Social, você fala dos patrocínios, fala da ação dos livros, fala do Itaú Criança, aí você começa a falar de coisas que gerem pautas positivas. Claro que as pessoas vão reclamar, vão falar de cartão, vão falar que não caiu a cobrança, vão falar que deu um problema de sistema, vão falar que caiu... Vão falar, mas se você começa a gerar coisas positivas, você vai melhorando essa percepção, né? Mas são coisas que mudam muito, né? Dos anos 90 para agora, não passou tanto tempo assim, mas é outra realidade, né? Hoje as pessoas falam, elas falam mais do que nós mesmos da gente, né? E Andréia, como é que estão as suas atividades hoje, né? Como é que é o seu cotidiano aqui, né? O que você faz, quais áreas que você cuida? Eu sou responsável pela diretoria de marketing institucional do banco. Eu cuido de 6 superintendências hoje. A superintendência de design, superintendência de microcrédito, superintendência de endomarketing, gestão da marca, que essa tem gestão da marca, mídias sociais, mídia propriamente dita, propaganda institucional, superintendência de patrocínios e eventos institucionais, superintendência de sustentabilidade. Será que eu esqueci de alguma? Acho que não. Acho que eu falei todas. Então, tudo que é mais institucional, mais transversal, hoje está comigo. Então, assim, tudo que quer dizer que está ligado mais à marca, à gestão da marca, enfim. Tá certo. E voltando um pouquinho, assim, para as suas questões pessoais, né? Você falou um pouquinho do seu marido, da sua filha, mas conta pra gente, como é que foi, então,
a volta dele, o casamento? Ele voltou depois de 3 anos que ele ficou na Itália. A gente se reencontrou por acaso. A minha cunhada, quer dizer, a minha melhor amiga de infância, que acabou casando com o irmão dele, estava namorando na época o irmão dele, e a gente estava jantando e ela não me contou que tinha comentado com ele que... Não, tudo errado. A gente estava jantando e ele foi nesse restaurante, mas eu não sabia que ele estava indo nesse restaurante. E aí eu encontrei com ele depois de 3 anos, que eu não via, a gente se encontrou nesse restaurante e tal. E aí eu tinha acabado de brigar com um namorado que eu estava namorando esse tempo que ele ficou fora. Ele estava meio namorando uma pessoa, mas a gente começou a sair e tal, voltamos a namorar. Ficamos noivos 1 ano e aí casamos depois de 1 ano. Ele ficou doente, na verdade, eu cuidei dele aqui durante 1 ano. Antes, ele ficou bem doente, assim, quase morreu. E eu cuidei dele esse período e tal. E aí depois que ele ficou bom, a gente ficou noivo, casou. Já estamos casados há 17 anos. Então, na verdade, mais da metade da minha vida já estou com ele, né? Faz bastante tempo, assim. Eu estou com 43, estou desde os 14 com ele. Faz quase 30, né? Com 3 que ele ficou fora, então, bastante tempo, né? E... o que mais? E aí a gente morou fora 2 anos, né? Que a gente ficou lá em Boston. Temos uma filha, a Mariana, de 11 anos. Que é uma fofinha. E como é que foi ser mãe para você? Então, com essa vida de executiva, como é que foi o nascimento dela e ser mãe, se tornar mãe? É uma dica, né? Acho que ser mãe é uma coisa que só quem pode saber. Não existe, assim, é uma coisa indescritível. É muito difícil, eu acho, conciliar tudo, né? Porque ser executiva ainda de um banco, nesse ritmo que a gente vive, é uma coisa louca, né? A gente estava conversando hoje no almoço ainda, né? A gente tem uma diretora do banco, a Cris, que é lá da Tec, que teve trigêmeos. E a gente estava falando do que você tem que montar uma infra para conseguir, né, conciliar as coisas. Então, assim, você acaba tendo uma microempresa em casa para você conseguir, porque na época que eu viajava muito, não tem jeito, não dá para toda vez que você viajar, você ter que despachar a sua filha para algum lugar, né? A coitada precisa ter uma casa e ficar na casa dela, não dá para cada viagem sua você ter que mandar ela para casa da avó. Eu pelo menos não acho que é confortável para a criança, toda vez que você vai viajar, você despachar a coitada para casa da avó, por mais que ela ame os avós, né? Então a gente meio que assim, quando eu e meu marido viajávamos, aí a gente mandava ela para a avó, mas se só eu viajava, ela ficava em casa, meu marido lá e empregada, babá, motorista, aquelas coisas. Mas aí você conciliar tudo isso, né? De fato você monta uma microempresa e vamos lá, né? Então assim, é muito complicado. Eu fiquei, por exemplo, 11 anos sem fazer esporte. Você imagina para mim que uma pessoa que foi atleta como fui, que o balé, que esse esporte todo me ajudou a conseguir de fato montar minha musculatura e tudo isso, que foi ficar 11 anos sem fazer esporte. Eu me detonei, assim, detonei minha coluna, minhas costas, meu joelho, tudo. Mas não tinha jeito, porque eu trabalho quase 12 horas por dia e a meia hora que eu tinha, à noite ou de manhã, eu ficava com a minha filha. Então, assim, você acaba tendo que fazer escolhas quase cruéis, né? Fala assim, você tem meia hora, você vai ficar com a sua filha ou você vai fazer esporte nessa meia hora? Não, meia hora, de verdade, eu tenho que escolher? Tem. Então, assim, hoje, que ela está com 11 anos, ela entende, ainda assim, eu voltei a fazer pilates o ano passado, porque o médico falou, você está perdendo massa muscular, daqui mais uns 2 anos você não sobe escada. E eu tenho um histórico ruim, então, eu tenho 43 anos, eu fui fazer um exame de massa muscular e falou, você já está com massa muscular de uma pessoa de 50 anos. Então, assim, por uma questão médica, eu levei uma bronca, o cara falou assim, é agora que você tem que voltar a fazer esporte, você não tem escolha. Então, assim, eu voltei a fazer pilates, voltei a caminhar, mas eu faço às 6 da manhã. Então, assim, ainda assim, é cruel. Você acorda 15 para 6, que o negócio é na esquina da minha casa, e ainda chego aqui esbaforida às 9 horas da manhã. Né? Então, vou, faço às 6 da manhã, volto para casa, tomo banho, tomo café, chego aqui. E aí fico com ela, sei lá, das 8 às 9, tem dia que eu chego em casa às 9, ela vai dormir às 10 para ficar comigo. Sim, é puxado, mas não tem jeito. Tem que conciliar.
A criança muda os horários dela para se adaptar e ficar com a mãe. E você também adapta a sua vida. 11 anos deu para eu empurrar com a barriga e parar de fazer esporte, mas não dá mais. Engordei 20 quilos, detonei a tireoide, tudo que eu podia eu fiz. Agora não dá, eu preciso voltar, porque aí é qualidade de vida, né? Eu quero viver pelo menos até os 80 para ver minha filha casar, quem sabe ver neto. E daí se eu não me cuidar agora, eu não vou viver até os 80. Então, você tem que fazer escolhas, né? Tudo na vida são escolhas. Então agora eu falei, filhinha, mamãe vai acordar bem cedo, vou fazer ginástica, à noite eu fico com você um pouquinho. Ela sai cedo para a escola também e vai, né? Então você concilia, mas chega à noite você tá arrebentada, né? Você olha para a cara do marido e fala, nossa, você tá aí, vamos dormir, né? Você não aguenta de cansaço, né? Você quer morrer, porque o dia tem 18 horas, né? É uma coisa comprida que não acaba nunca. Então você concilia, mas é difícil, né? É bem puxado, assim. Mas quando você gosta, fica mais fácil, né? E o que você gosta de fazer nos seus tempos livres? Assim, de fim de semana, nos finais de semana, né? Eu adoro ficar em casa. É uma coisa engraçada, assim, porque quando você sai muito, né? Come muito fora, tudo, você adora ficar em casa. Adoro encher a casa de amigos, assim. Tomar um vinho, ficar em casa. Ou às vezes ir pro clube. Assim, eu sou bem caseira, não sou de ficar muito na rua, assim. Às vezes sair para comer alguma coisa, às vezes a gente vai para Itu, fica lá, cineminha de vez em quando, mas não gosto de muito agito, não. A gente já agita demais durante a semana, né? Final de ano, então, tem evento para burro, a gente não para, à noite tem muita coisa, muita festa, muito evento. Então, não paro, assim, eu tenho, pelo menos ultimamente, tenho passado uma fase de fazer pouca coisa, assim, gosto de ler e ficar com a família, ficar com a minha filha, meu marido, meus pais, meu irmão. Não gosto de fazer muita coisa, não. Tenho procurado descansar, me poupar um pouco, poupar energias. E pela sua história, você falou de ciclos de 9 anos, né? Então, se a gente está no quarto desse, como é que você vê o banco daqui a uns 5, né? Daqui a uns 5? Eu não sei, é difícil de saber, né? Eu acho que a gente ainda está... Acho que a gente está bem no começo ou no meio mesmo de um ciclo do banco, né? Porque eu acho que a gente está passando ainda por uma transformação. Eu acho que a gente passou pela primeira fase da fusão, mas a gente não está ainda numa fase de acomodação da fusão, né? Eu acho que a gente passou por um primeiro ciclo, mas eu vejo que a gente tem ainda um bom caminho aí para percorrer, né? A gente acabou de fazer alguns movimentos, a gente passou pela incorporação da Rede Cara e acho que a gente ainda tem uma boa lição de casa para fazer aqui no banco ainda, né? Então, acho que a gente está longe de encerrar um ciclo ainda, né? Então, estamos bem no meio desse ciclo. Acho que um ciclo de 9 anos é bom aí. É um bom período para a gente ver um ciclo se fechar. Acho que a gente ainda vai viver boas emoções. E Andréia, para a gente ir para uma parte final assim mais avaliativa, fala para a gente assim, como é que foi quando você entrou no banco trabalhar com seu pai ou começar a vir para o Itaú também e vestir a camisa daquele lugar que ele também vestia, né? Que ele levava as toalhas para casa, né? Ou ia brindar nos finais de ano com o Matias. Como é que foi isso para você? Eu acho que foi, assim, no começo foi difícil, porque meu pai foi uma pessoa que marcou muito aqui no banco. As pessoas gostavam muito dele, gostam ainda, quem conviveu com ele aqui gosta muito dele, né? Meu pai era daquelas pessoas que do ascensorista ao garçom, todo mundo adorava ele falava com todo mundo, acho que ele era muito carismático, tinha uma liderança muito forte. Ele foi um cara da área comercial que sabia o nome do gerente, o número da agência, o nome da agência, o nome dos funcionários. Fez carreira, começou de baixo e se aposentou como VP. Então, eu acho que ele marcou muito aqui. Então, quando eu entrei, você sempre tem aquele desafio das pessoas falarem ela está aqui porque o pai é um executivo do banco, né? E eu me lembro que bem no começo, assim, às vezes eu até usava o nome da minha mãe, eu não usava o nome do meu pai, porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu era filha dele, né? Então, às vezes eu ia fazer algum projeto que eu precisava que alguma área me ajudasse, eu usava Andréa Mateucci,
não usava o Pinote, porque todo mundo conhecia ele como Dr. Pinote, né? Naquela época todo mundo era doutor aqui, era engraçado. E o banco nessa época era muito mais formal, né? Era super hierárquico. E às vezes eu vinha trabalhar com ele, chegava com ele na garagem. Eu era uma menina, vim pra cá com 20 anos, né? Então era engraçado, né? Porque ele era doutor, todo mundo super cheio de cerimônia. E eu vinha com ele, assim, super na boa. Então foi uma coisa engraçada, assim. Para ele era meu pai, né? E para as pessoas ele era o Dr. Pinote, era uma coisa quase icônica, né? As pessoas tinham um respeito por ele, alguns tinham, né, quase uma idolatria. Então eu precisei me acostumar um pouco com essa coisa, né? Mas por outro lado ele era muito querido, então também era gostoso você ver assim o quanto o seu pai era admirado e querido pelas pessoas, né? As pessoas falavam que ele era até duro, assim, uma pessoa, né, muito exigente, mas que conhecia muito o banco, assim, ele era muito respeitado. Então, eu precisei me acostumar. E na medida que eu fui crescendo, que eu fui vendo que eu fui crescendo pelo meu mérito, né? E quando eu entrei em Harvard, por exemplo, não teve 0 do meu pai, né? Fui eu que entrei. Tinham 9.000 pessoas que aplicaram e só 900 entraram. E só 9 brasileiros dos 900. Então, assim, aí não era meu pai, né? Então, assim, essas coisas foram ajudando os outros e a mim mesma a ver que assim, meu pai era meu pai, mas que eu era eu, não teve jeito. E no meio do caminho eu acabei fazendo o SEAG também, da GV, eu ganhei uma bolsa do banco, fiz. Então, assim, acabei fazendo 3 faculdades, todas fui eu que entrei, eu que me formei, eu que fiz. Acho que tudo isso ajudou, mas eu ter saído daqui, ter tido dois convites e 2 carreiras muito bem sucedidas fora também, eu acho que também ajudaram muito eu a me provar e eu a ser reconhecida fora daqui. E eu ter sido convidada para voltar, né, para cá, na posição que eu estou hoje, estar aqui já há 4 anos, ter feito um trabalho muito legal. Eu tenho um reconhecimento no mercado muito bacana também. E meu pai já está fora daqui há 10 anos, né, 12 anos, sei lá. Acho que tudo isso, no fundo, mostrou que, tudo bem, eu entrei aqui, meu pai estava aqui, o Matias que me trouxe, mas no fundo tudo que eu fiz foi por mim mesma, né? Então, acho que no fim foi um aprendizado, né? Um amadurecimento. Eu acho que eu soube também, ao longo desses anos, ter humildade, né? Eu podia ter entrado aqui me sentindo a filha do meu pai. Acho que eu sempre fiz questão de nunca ter essa atitude. Acho que eu não teria durado aqui se eu tivesse tido essa atitude, porque não combinava com o banco isso. E eu nunca fui assim também, nunca combinou comigo, mas acho que isso não teria tido a menor aderência com o banco, né? Meu pai nunca foi assim, não tinha por que eu ter sido assim, né? Meu pai é uma pessoa super simples, sempre foi. Sempre curtiu ir pescar no Pantanal e ficar lá. Até hoje ele usa as camisetinhas do Itaú, ele vai para Itu e todas as camisetas que ele usa todo dia são lá do Agir, 1982. Eu falo, pai, que camiseta é essa? Ai, filha, tá ótima, essa camiseta tá nova ainda. Agir, 1982, é impagável aquilo. Todos os dias ele tem uma camiseta do Itaú para usar. É muito bom. Então, assim, eu acho que tudo isso ajudou, né? Talvez se eu tivesse chegado, eu sou filha do Pinote, sabe, usado títulos e coisas, talvez a minha trajetória teria sido curta aqui, porque acho que não tinha espaço para isso. Então, acho que eu consegui lidar de uma forma legal com isso, né? Talvez teria me atrapalhado bastante essa atitude. As pessoas me olhavam bem de lado, assim, no começo eu tenho que dizer que não foi fácil, porque assim, você vai no cafezinho tomar café, as pessoas falam do chefe, falam de alguém, falam do CE, falam do, né, um monte de moleque tomando cafezinho na hora do relax, e daí elas falam, pô, será que essa garota aí vai lá contar pro pai que estamos falando do Matias? Né, sei lá, será que vão contar pro pai que nós estamos tirando sarro, que o terno do outro estava curto? Sei lá, qualquer coisa, entendeu? Eu acho que eles não tinham certeza se eles podiam confiar, ou se eu estava lá para espionar, ou se eu estava lá para ficar contando, ou se eu, no fim, eu estava lá para trabalhar, e se eu estava lá para... Você se sente meio impostor no começo, né? Mas acho que depois de um tempo, as pessoas me viam como eles, né? Eu era uma pessoa do time.
mas precisou de tempo para estabelecer confiança, para estabelecer uma relação, né? Faz parte. É assim com todo mundo. E assim, para quem é do marketing, até ligando um pouquinho com a brincadeirinha que você fez no começo, que o seu pai cantava para vocês jingles do Itaú na hora de ninar, teve alguma campanha, assim, de marketing do Itaú, que você tenha participado ou não, que marcou e que você lembra, assim, bem? Tiveram várias. Das que eu não participei, mas que eu me lembro desde pequenininha, eu me lembro do Pode Entrar que a Casa é Sua. Eu era pequena, já me chamava muita atenção. E eu me lembro quando eu era pequena, meu pai me levava com ele no final de semana para tirar dinheiro no caixa eletrônico, e era aquele que você ia com o carro, e aí saía o dinheiro numa coisa de plástico, assim. Era muito engraçado, o dinheiro saía numa capinha de plástico dura, assim. Eu falava, pai, que esquisito isso, era muito louco, eu adorava, o programa era tirar dinheiro na capinha dura. E essa campanha do Pode Entrar que a Casa é Sua, eu adorava. Tinha uma do Rodolfo e da Anitta também, que era muito boa. Era com eles, na verdade, essa. Aquela do Night and Day, do caixa eletrônico de noite, era muito legal. E aí tem aquela do, quando a gente introduziu o digital, que ficava, o menininho fazia assim, que foi uma das que eu fiz no final. A do ano 2000, Bem-vindo ao ano 2000, que é um filme lindo que a gente sempre passa nas apresentações aqui. Tem muitas campanhas emblemáticas que a gente fez aqui, que chamam muita atenção. Tem do Bankline, com a trilha do Gilberto Gil, uma campanha muito bacana. Tem campanhas lindas, né? O Memória tem todas elas lá. Então tá bom. Eu queria agora pra gente, né, ir pensando no final, quais que você considera seus maiores aprendizados aqui na sua carreira no Itaú, Unibanco, no banco? Eu acho que são muitos aprendizados. Eu acho que esse aprendizado de você ter humildade é um aprendizado que eu levo, acho que, para toda a minha vida, né? Porque ele vale para tudo, né? Acho que sem ele eu não teria chegado longe. Acho que você sempre sabe muito, mas você sempre pode aprender mais e nunca é suficiente, né? A gente sabe e sempre sabe que pode saber mais, pode aprender mais. Eu acho que não desistir das coisas e dos sonhos é um aprendizado importante, né? Eu não vou te dizer que eu não tomei os tombos, mas eu sempre consegui limpar rapidinho e ficar de pé e falar, não, eu sei que eu posso fazer, que eu vou conseguir. Você me perguntou do nascimento da minha filha, né? Ser mãe foi maravilhoso, mas quando ela nasceu ela teve um problema super sério e ficou 32 dias na UTI neonatal do Einstein. E é uma dor muito grande você passar isso, né? E aí, assim, eu falava, não é possível que eu tenho que passar por isso e eu vou perder esse bebê, né? E aí a fé. A fé que te deixa acreditar que tudo na vida tem uma razão. E ela faz você perceber o que realmente importa na vida, né? Então, eu acho que isso sempre colocou minha vida numa perspectiva. Às vezes as pessoas se desesperam com poucas coisas, né? E você fala assim, uma vida é muito importante, né? Você não pode, às vezes, pegar uma coisa tão pequena e falar assim, isso aqui é o fim do mundo, isso aqui acabou, tal. Você falar, isso realmente é uma coisa importante, né? Quando você passa por uma provação assim, né? Eu passei com a minha mãe, eu passei com meu marido, eu passei com a minha filha. Parece que na minha vida eu sempre tenho que passar por provação com as pessoas que eu mais amo. E aí parece que todo o resto fica muito mais fácil. Porque todo o resto tem uma solução, né? Você quase perdeu uma pessoa, pode ser que não tenha uma solução. Graças a Deus eu tive, para todas elas, né? O resto, tudo tem solução. Então, assim, aqui eu sempre consegui encontrar boas soluções, bons caminhos, bons parceiros, bons projetos, bons desafios, bons mestres, boas equipes.
tudo de melhor para seguir uma trilha, para seguir um caminho, para seguir a carreira, para fazer o melhor. E foi por isso que eu escolhi voltar, inclusive, né? Ninguém fica aqui, sai, fica 9 anos fora e resolve voltar porque não foi bom, né? Então, está sendo super bom e valeu muito a pena. Então, quando você passa por provações assim, né, e passa por coisas difíceis, você percebe que, de fato, todo o resto sempre tem uma solução, todo o resto fica fácil, né? Todo o resto tem uma saída, é só você ter determinação, ter foco, ter disciplina, ter planejamento e ter uma boa atitude, né? Acho que ter uma boa atitude e querer fazer dar certo faz toda a diferença. Muito bom. Voltando, eu queria aproveitar então para a gente fazer as perguntas finais. Eu queria saber qual que é o seu maior sonho. Você contou da sua carreira e hoje? O que você vislumbra? O que você enseja, quer realizar? Meu maior sonho. Eu acho que eu consegui perceber quando eu tenho que encerrar o meu ciclo a tempo e com saúde o suficiente para eu conseguir ainda aproveitar a minha vida. Porque assim, meu pai se aposentou com 62 anos, mas depois disso ele só ficou muito doente. E eu não quero trabalhar até a hora de eu ficar muito doente. Então eu quero conseguir perceber um pouquinho antes, assim, a tempo de eu aproveitar a minha vida, de eu ainda curtir minha família, meu marido, minha filha. Eu quero ver minha filha feliz, casar, ver meus netos. E aí eu quero me dedicar a alguma atividade que eu possa fazer a diferença para alguém, assim. Não sei o que ainda, mas a me dedicar a algum projeto que faça sentido, né? Sei lá, outro dia eu vi uma médica fazendo um projeto muito legal, doutora Vera Cordeiro, até ela tem meu sobrenome. E ela faz um projeto extraordinário, ela tem uma ONG, uma coisa muito legal. E, enfim, não sei, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ter relevância na vida de alguém, assim. Não sei quando ainda, acho que alguém vai me ajudar a me dar essa resposta de quando. Não tem tempo ainda, tô novinha ainda. 43 dá tempo ainda de descobrir quando vai ser o momento. E Andréia, o que você acha dessa iniciativa do banco de contar a sua história através da trajetória e da memória dos seus colaboradores? Acho legal, eu não conhecia, na verdade, esse projeto. Acho até que as pessoas têm que ficar sabendo sobre ele, assim, acho bacana. É porque o banco é feito de pessoas, né? E a história do banco é feita da história das suas pessoas, né? Eu acho que faz muito sentido, eu acho que é muito legal. Você mostra que por trás de um banco, por trás de uma marca, por trás de uma organização, por trás de uma parede, tem pessoas, tem histórias, boas ou ruins, melhores ou piores, mais emocionantes, menos emocionantes, mas tem pessoas, né? E essas pessoas é que formam essa empresa, né? Eu acho muito legal. Iniciativa bacana. E para terminar, eu queria saber o que você achou de ter ficado aí, ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história, de ter contado a sua trajetória aqui. Eu achei legal. A minha história é muito ligada à história desse banco, né? Eu tenho particularmente uma história de vida com essa empresa, né? Literalmente, de 43 anos, né? Ela foi, ela voltou, mas ela é uma história longa, né? Com esse banco. Eu achei bom. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente é que agradece a sua entrevista. Muito obrigada. Obrigada.